O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. A paz do Senhor a todos nossos queridos irmãos, professores, alunos, estudantes da Escola Bíblica Dominical. E nesta feita estaremos aprendendo a lição número 12, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. Nesta lição nós temos aprendido todas as promessas que Deus tem feito conosco. E como igreja, agora estaremos aprendendo sobre a promessa de vida abundante. Mas afinal, o que é a abundância que Deus nos fala? Alguns alunos podem ter a dúvida e achar: será que Deus nos prometeu apenas riquezas? Será que isto é uma vida abundante? Então é dentro disso que nós estaremos aprendendo nesta aula para nós esclarecermos para os nossos alunos e tirarmos as suas dúvidas. O nosso texto áureo se encontra em João, Evangelho, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nossa verdade prática, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. O que nós devemos entender? O que é a vida abundante? Nas páginas de jornais, às vezes aparecem algumas catástrofes. Às vezes nós vemos lá: fulana de tal, esposa do empresário tal, comete suicídio. Fulano de tal, dono de tal e grande empresa, morre de maneira drástica dentro do escritório. E notícias assim. Olhando por uma ótica humana, eles tinham uma vida de abundância. Só que será que é isso que Cristo está nos prometendo? Porque quando nós vamos lá para o grego koiné, que é o grego original das Escrituras, ele aparece uma palavra perissós. E a palavra perissós quer dizer plenitude, que você pode traduzir como abundância. É essa promessa que estaremos tratando nesta aula. Então, perissós quer dizer vida cheia de propósito. Uma vida cheia de satisfação. Ou uma vida cheia de significado. O que Jesus nos promete não são apenas coisas materiais, no qual alguns alunos podem até pensar que sejam assim. O que Cristo está nos prometendo uma plenitude, uma abundância.
em todas as nossas esferas da nossa vida, tanto em nosso corpo, como a nossa alma e como é o nosso espírito. E é por isso que essas promessas não se aplicam àqueles que não servem a Cristo. Dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro leva à amargura e a muitos males, bem escreveu o apóstolo Paulo. Então estaremos tratando algo muito mais do que isso. E na nossa introdução, já vai deixar muito bem específico o que o salvo pretende não é o que o ímpio pretende. E essas manchetes que eu dei como um exemplo, mostra de atitudes que ímpios tomam, porque eles estão abastados na terra, mas não estão numa promessa, a promessa da abundância. Vamos ler a nossa introdução? Nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante, prometida pelo Senhor, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Então existe um contraste de uma vida com Ele e sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo que ansiamos, tudo que desejamos, tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Então, nós começamos entendendo no nosso primeiro tópico, Jesus, a fonte da vida abundante. Então já dá, antes de entrar nos tópicos, já dá para entender que esta promessa não tem nada a ver com apenas uma riqueza mera, herdada ou produzida longe de Cristo. Uma vida abundante apenas se tem em Cristo. E a síntese do primeiro tópico diz: Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Nosso primeiro subtópico, a fonte da verdadeira vida. O Senhor Jesus, como o bom pastor, esse pastor se relaciona com as suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas, ao caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. E por que a porta? Lembram-se que a porta para o aprisco, o pastor está ali com o seu cajado, olhando as suas ovelhas passarem. O aprisco é um lugar de proteção. A porta é o local do cuidado. Porque se o lobo passar pela porta, ele vai fazer um estrago grande dentro do curral. Isso mostra o contraste de Jesus, o bom pastor, e o diabo na figura do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. O papel dele no meio do aprisco. Mas o papel do bom pastor, representando como a porta das ovelhas, é aquele que traz cuidado, é aquele que traz proteção.
E esta porta, para nós, a igreja, simboliza o caminho da salvação espiritual, em que o nosso relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. E tudo o que a ovelha necessita será unicamente encontrada em Deus. Então, no primeiro tópico, do subtópico, fala a fonte da verdadeira vida, é Cristo. Agora, a fonte da vida abundante. O Senhor Jesus faz um contraste entre Ele que é a porta e os que vieram antes dele. Porque antes deles vieram quem não era a proteção. E eles são identificados como ladrões e salteadores. Eles não agregam para somar ao reino. Pelo contrário, eles vêm para fazer o estrago dentro. Então, apenas trazem roubo, morte e de destruição. E o nosso Senhor Jesus, ele traz vida e vida com abundância. Então, podemos fazer um contraste, segundo a lição, entre o agir de Deus e o agir de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida. Então isso me ensina e ensina cada um dos nossos professores que longe de Cristo só encontramos a dor, o desespero. Mas em Cristo nós encontramos a abundância. E temos que entender em Deus, nós temos a fonte do amor. O nosso Senhor afirma que da mesma forma que Ele é conhecido do Pai, Ele conhece profundamente as suas ovelhas. Algo no trabalho pastoral que é muito comum, pessoas que oram, mas não creem na sua oração. Não creem que a divindade, o Deus, está ouvindo. A dúvida reina em muitos corações e sem fé é impossível agradar a Deus. Só que temos que entender que Jesus, Ele conhece você. Jesus, Ele é onisciente, Ele é poderoso. E você está no projeto dele. Então a lição começa a dizer que o Pai conhece suas ovelhas. E Jesus entregou a sua vida por elas. Por isso ninguém pode tirar de suas ovelhas das mãos de Cristo. Pois Ele zela por elas. Só que você tem livre arbítrio. Antes que você amasse Jesus, Jesus já te amou na cruz. Jesus já te conhece. Aliás, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, ninguém vai tirar Jesus, você, das mãos deles. Porque Ele é a fonte do amor. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. E Ele é a fonte transbordante de vida. Ele é a verdade. Então eu tenho que entender que eu só tenho vida abundante
em Cristo. E é dentro desse tema que entramos no segundo tópico. A síntese. A vida abundante, prometida por Jesus, preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito e do ser humano. O conceito da vida abundante. Sabendo que o ser humano tem necessidades básicas, quais são essas necessidades básicas? Física, emocional e espiritual. A ciência me mostra que nós temos essas necessidades básicas. Uma pessoa sem Deus, ela tem um vazio da alma. E o vazio da alma, ele não é preenchido na balada, ou no futebol, ou em qualquer lugar para a gente se entreter. É só preenchido com Cristo, porque o vazio da alma tem o tamanho de Deus. Problemas emocionais têm que ser tratados. É por isso que muitas vezes precisamos procurar um profissional da área, por exemplo, um psicólogo. Precisamos buscar ajuda. Nosso corpo fica doente. Então existem necessidades físicas, emocionais e espirituais. E esta doutrina da promessa de uma vida abundante, Cristo vai preencher todas essas três lacunas. Para nós, então, afirmarmos que temos uma vida abundante. Porque o Senhor vai preencher todas as esferas do corpo, da alma e do espírito. Assim sendo, teremos uma vida nova, integral em Cristo, e em tudo que nós fazemos vai se fazer novo, porque agora em Cristo nós nos tornaremos uma autêntica novidade de vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. No segundo subtópico fala: a vida abundante também influencia a família. Porque essa promessa não agrega só em mim, ela também será compartilhada para a minha família. Temos um episódio quando Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam acorrentados, mas eles começaram a louvar ao nome do Senhor. E por uma ação divina, a prisão passou por um grande terremoto, no qual todas as portas das celas se abriram. Quem estuda a lei romana sabe que se os presos fugirem, o carcereiro paga com a sua vida, ele é morto. E a hora que ele viu todas as celas abertas, ele pegou da sua espada para se suicidar e se matar. Mas o apóstolo Paulo falou: não faça isso, porque estamos todos aqui. E o evangelho foi pregado para aquele carcereiro. E Paulo fala a famosa frase: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aonde ele se converte ao reino e toda a sua família entra para dentro da graça de Deus, juntos, porque a promessa não era só para ele. Por isso nós começamos a entender as diversas bênçãos provenientes
da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno em Cristo e por isso desenvolvemos uma vida abundante, passamos a desfrutar das bênçãos, dos quais podemos destacar paz em Deus. O vazio vai embora. Escute, você que está assistindo esta pré-aula. A bênção abundante de Cristo tira essa tristeza da tua vida. Tira toda a angústia. Te tira de uma situação de lágrima e te coloca uma paz dentro de você. Uma paz tão abundante que não tem dinheiro que possa comprar. Porque entenda, tem situações que o dinheiro não compra. Tem situações que só pode ser alcançada através do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esta paz nos dá tranquilidade nas decisões, porque trata de uma realidade que foi prometida nas Escrituras para quem tem a vida abundante. E a própria lição cita algumas delas. Prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança. Tudo isso são bênçãos da vida abundante em Cristo. E Jesus que contrasta com a vida vazia do sentido que muitos têm ainda hoje. Então, o nosso terceiro tópico, o que identifica a vida abundante? Como que nós saberemos se uma vida está abundante? A síntese, o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. Mesmo nas igrejas, existem pessoas que deixaram o primeiro amor. Foi um alerta de Cristo à sua igreja. Se tornaram alguns vazios espiritualmente, amargurados, com raiz de amargura dentro do coração, cheios de maldade. E essa pessoa, eu faço um pedido para você. Volte para Jesus hoje. A religião você já tem. Quem sabe uma carteirinha de membro você já tem. Mas está faltando dentro de você a promessa de uma vida abundante. Vamos aprender um pouquinho mais? Então, nosso primeiro subtópico do terceiro tópico, a alegria do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando: regozijai-vos sempre. A palavra regozijar quer dizer alegria em adorar sempre. Isso me ensina, conforme doutrina bíblica, que não importa as situações, em tudo eu devo dar graças, porque a minha vida está na palma da mão de Deus e Deus cuida de mim. Eu tenho o meu protetor, o escudo da minha vida, que é o próprio Jesus que habita em mim, porque eu agora sou um templo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador que está aqui nos cuidando, ele que é o imã que nos levará para o arrebatamento. Então, temos ele. Então, regozijai-vos sempre. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem
se relaciona com Deus e vive uma vida abundante, conforme Paulo citou lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde um dos frutos do Espírito é a alegria. Segundo subtópico, a gratidão por tudo. Conforme já falamos na alegria do Senhor, uma vida abundante, em vez de reclamar, comece a glorificar, ou seja, comece a ter gratidão pela vida que Deus proporcionou para você. Por isso que 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E nosso terceiro subtópico, vida no Espírito, vida de oração. A vida abundante, o Espírito Santo, preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito, devemos estar inclinados com as coisas do Espírito. Nas igrejas aonde eu tenho pastoreado, eu tenho muito ensinado isto para a igreja. É impossível ser espiritual se não gosta das coisas espirituais. Existem pessoas que não têm motivação para as coisas espirituais, mas sempre está muito disposto para as coisas da carne. Então, aqui na lição nós entendemos isto, que para viver no Espírito, devemos estarmos inclinados para as coisas do Espírito. Então, é preciso andar no Espírito. É preciso estar cheio do Espírito. É preciso ter uma vida plena no Espírito Santo. E isto é o elemento indispensável para quem vive no Espírito e no cultivo de uma vida de oração. Por isso o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. Existe a oração que você fará antes do seu culto, você fará a oração antes de se deitar, você fará aquela oração a hora que está trabalhando, a hora que está dirigindo, sempre atento para as coisas, mas sempre ligado com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar, porque isso deve ser a nossa rotina. Vamos para a nossa conclusão. O Senhor Jesus é a fonte da vida, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre a promessa de uma vida abundante. Deixe o seu like, siga o nosso canal aqui da ADC Criciúma, da nossa Assembleia de Deus de Santa Catarina para o mundo. Muito obrigado, até lá, Deus vos abençoe.